Olá, meninas! Hoje no quadro Doutora Kelly Alessandra Responde, vamos conversar sobre as principais dúvidas, os principais questionamentos sobre a consulta ginecológica. São perguntas que as minhas próprias pacientes têm dúvida e também perguntas muito questionadas na internet. Lembrando que eu tenho aqui no canal um vídeo falando sobre consulta ginecológica, o que a gente espera e como ela é feita, qual que é o roteiro. Tá? Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre essas dúvidas, sobre esses questionamentos. Uma pergunta muito comum: se as meninas e as mulheres que não tiveram relação sexual precisam passar com ginecologista? Sim, elas precisam passar com ginecologista. Na verdade, o ideal seria que as meninas, mesmo antes de menstruar, passassem com o ginecologista, que a mãe levasse, né, ou a pessoa que cuida dessa menina, levasse ela num ginecologista, para que ela entendesse um pouquinho mais sobre o seu corpo, sobre útero, ovário, ciclo menstrual. Se de repente isso não aconteceu e o tempo foi passando, foi menstruando, mas ela ainda não iniciou a vida sexual, é importante que ela passe no ginecologista para que seja orientada sobre tudo isso que eu disse, sobre métodos contraceptivos, se ela deseja ou não usar, quais são as opções. Nós temos tantas opções de métodos anticoncepcionais, né? Pílulas, DIU, camisinha, tabelinha, anel vaginal, implante, enfim. Existem vários métodos contraceptivos e somente o médico é capaz de analisar qual é o melhor e qual que se encaixa para aquela pessoa. É importante também que a gente oriente sobre anatomia feminina, o que se espera durante uma relação sexual, como que vai acontecer, se o ímen vai romper ou não, porque muitas vezes existe a ideia de que vai ter um sangramento logo após o ato sexual, a primeira relação. Será que isso vai realmente acontecer? Então a gente precisa orientar que muitas vezes o ímen não se rompe e muitas vezes ele se rompe e não tem sangramento. Esclarecer que pode dar um pouquinho de incômodo na primeira relação, porque existe uma contração da musculatura do períneo, né? Aquela região ali da vagina, da vulva. E essa contração pode levar a pessoa, ela contrai porque tá tensa, tá preocupada ali com a novidade do que tá acontecendo, e ela pode contrair e passar a sentir dor. Então, eu acho que vale a pena, sim, passar com o ginecologista antes da relação sexual, para esclarecer sobre todos esses pontos, e também porque o ginecologista é o médico que acompanha a mulher. Então, muitas vezes, a menina já não vai mais no pediatra, não vai no clínico e passa em quem? E somos nós, os ginecologistas, que vamos acolher essa mulher, mesmo que ela não tenha tido a relação, a gente tem todo um acompanhamento sobre a sua vida, sobre doença, orientação sobre saúde, hábitos de vida. Então, vale a pena sim passar no ginecologista para fazer esse acompanhamento. Uma outra questão muito frequente é com relação a sangramento. Se a mulher pode ou não coletar o Papa Nicolau estando menstruada. E na verdade não pode, porque durante a coleta do Papa Nicolau, a gente faz um raspado com uma espátula, a gente raspa o colo do útero, a região do colo, para extração de células, e usamos uma escovinha também no canal do colo do útero para extração das células. Se você está menstruada, vai ter sangue misturado ali com as células que são próprias do colo, e esse sangue ele vai atrapalhar a leitura de possíveis fungos, bactérias, lesões, né, e avaliação do HPV, que é um vírus que é identificado no Papa Nicolau também. Então, se você está menstruada, espere a menstruação acabar para depois fazer a coleta. Se você tiver a sua consulta agendada
antes de menstruar, não tem problema nenhum. Pode ser feita a coleta antes ou depois da menstruação. O que a gente não orienta é fazer durante a menstruação. Esse questionamento ele é bem importante e é uma orientação. Você pode ir na consulta ginecológica estando menstruada? Pode. Isso não há problema nenhum. Existem tantas dúvidas, tantas orientações que podem ser feitas durante a consulta, só que não dá para coletar o exame. Pode ser, pode até examinar mama, abdômen e depois deixar para fazer a coleta, ou simplesmente nessa consulta em que você estiver menstruada, a gente conversa, esclarece dúvidas, solicita exames e na consulta de retorno faz a coleta do Papa Nicolau. Uma outra questão é sobre o corrimento. Uma mulher estando com corrimento, ela pode coletar o exame de Papa Nicolau? Ela pode, porque durante a coleta do Papa Nicolau, além do vírus do HPV, que é o principal objetivo da coleta do Papa Nicolau, a gente pode identificar também Cândida, Trichomonas, Gardnerella, que são fungos e bactérias que podem estar presentes ali na vagina da mulher, e o Papa Nicolau auxilia, inclusive, na identificação desses patógenos. Geralmente, quando isso acontece, a gente faz o tratamento e, dependendo do caso, a gente repete o Papa Nicolau, o exame de preventivo, depois do tratamento. Uma outra questão que é muito comum é sobre o que você não pode fazer antes do Papa Nicolau. O ideal, a gente não coleta o Papa Nicolau, o ideal é que a mulher não tenha relação sexual por pelo menos 3 dias antes da coleta, não use creme vaginal também 3 dias antes, porque da mesma maneira que o sangue atrapalha a leitura do Papa Nicolau, o creme vaginal também vai atrapalhar essa leitura. E não fazer as duchas íntimas, as duchas vaginais. Na verdade, as duchas vaginais não devem nunca serem feitas, porque elas alteram completamente a flora vaginal, podem alterar o pH da vagina e com toda essa alteração da flora, favorecer a proliferação de fungo, de bactéria, e aí sim ter algum problema, ter corrimento. Então a gente não indica o uso da ducha, a ducha vaginal, tá? E quando que é a hora? É uma pergunta que também é muito comum, sobre quando é a hora de procurar um ginecologista. E é o que eu digo, na verdade, é o que eu disse para vocês. Eu considero que o momento ideal de procurar o ginecologista é antes mesmo de iniciar a menstruação. A mãe começa a perceber que a menina começa a ter um aparecimento de pelo, a mama começa a aparecer, começa a se desenvolver, acho que vale a pena sim procurar o ginecologista. E é normal o ginecologista fazer o exame de toque? Sim, durante a consulta ginecológica a gente faz a avaliação das mamas, do abdômen, da vulva, que é a região externa da vagina, o exame especular, em que a gente coloca aquele aparelhinho, o espéculo, para avaliação do colo do útero, das paredes vaginais e a coleta do Papa Nicolau. E também é muito comum a gente fazer o toque vaginal. A gente só faz o toque vaginal e o exame especular em mulheres que já tiveram relação sexual. No exame de toque, a gente avalia o tamanho do útero, a consistência do útero, se ele está aumentada, se é um útero de tamanho normal, se é um útero de tamanho aumentado, se ele está amolecido, porque se for um útero de tamanho aumentado, pode ser um mioma que esteja ali, que esteja fazendo com que haja esse crescimento. Se o útero está amolecido, ele pode ser indicativo de uma adenomiose. A gente avalia se quando a gente mexe nesse útero, quando a gente faz a mobilização, se a mulher tem ou não dor
Isso pode ser indicativo de uma infecção pélvica. Avaliamos também os ovários, se esses ovários estão aumentados de tamanho, se tem dor na região dos ovários, o que pode indicar também que tem um cisto, que tem alguma nodulação na região do ovário, que tenha uma doença pélvica, inflamatória pélvica também, porque isso pode causar dor na região anexial, que é a região dos ovários. A gente avalia também a parede vaginal anterior, a parede vaginal posterior. Então, assim, é muito importante, sim, o toque. Às vezes, durante o exame físico, a mulher nem imagina que a gente está avaliando tudo isso, mas são situações em que a gente está ali observando e analisando o tempo inteiro. Qual que é o preparo? Como é que você deve se preparar para a consulta ginecológica? Como que você deve se preparar para a coleta do Papa Nicolau? Na verdade, muito se questiona se precisa tomar banho, não toma banho, depila ou não. Você pode tomar o seu banho para você até se sentir mais à vontade durante o exame. Você pode fazer a depilação, a gente não orienta que tire todos os pelos, isso não é necessário. O que a gente orienta é que os pelos sejam aparados, para que eles não fiquem tão grandes e prejudiquem a nossa inspeção, a gente olhar aí a região da vulva. Isso pode atrapalhar um pouco se os pelos estiverem muito grandes. Uma outra situação é não ter relação sexual, não usar creme vaginal por pelo menos 3 dias. Como eu já disse também, não usar as duchas vaginais. E com relação à roupa, qual roupa usar, o que vestir durante a consulta ginecológica, é aquilo que você se sinta mais confortável. Muitas pessoas pensam, eu preciso de saia para ir na consulta ginecológica. Não necessariamente, tá? A maneira que você se sinta mais tranquila e mais à vontade. Não tem nenhuma obrigatoriedade nisso, tá? O que acontece na primeira consulta ginecológica? Então, eu tenho isso bem detalhadinho no nosso outro vídeo aqui do canal, mas assim, na primeira consulta ginecológica, o nosso objetivo é conhecer a mulher. Então, é feito um questionamento da sua vida, da sua história de vida, das suas queixas ginecológicas, do seu antecedente ginecológico, obstétrico, se já engravidou, se não engravidou, se amamentou, sobre a menstruação, todos os questionamentos a respeito da menstruação, se ela tem alguma doença, se na família tem também alguma doença que seja relevante, sobre seus hábitos de vida, se fuma, se bebe, se pratica exercício físico, são todos questionamentos muito importantes pra gente. E depois a gente parte para o exame físico, que é esse exame das mamas, da vagina, da vulva, do colo do útero. E aí, diante de todas essas avaliações que a gente faz ali na hora, a gente vai ver se tem necessidade de pedir exames e quais exames a gente pediria. Isso é muito individualizado, não existe uma receita que seja para todo mundo. E aí a gente vai avaliar e ver qual que é o melhor e qual que é o indicado para cada mulher. Outra questão é como não ter medo de ir no ginecologista. Como é que a gente faz para não ter medo de ir no ginecologista? Na verdade, você tem que pensar que você está indo ali para uma pessoa que vai te atender, que vai te acolher, um médico que está preparado para entender e acolher toda a sua intimidade, a sua individualidade. Claro, é um momento em que a mulher fica muito exposta, é muito íntimo, né? Porque nos outros médicos, você não tira a roupa inteira e fica completamente nua ali na frente do médico. Mas eu acho que a melhor maneira de você ir para uma consulta ginecológica é você estar preparado, que será uma consulta em que nós ginecologistas estamos buscando identificar se você tem algum problema, mas também te acolher e te orientar sobre a prevenção de doenças. Eu acho que isso é o mais importante aí para a gente ter um sucesso na consulta ginecológica. Outra questão também muito questionada, na verdade é a mais questionada de todas, é a respeito de que depilação fazer. Na verdade, você pode fazer depilação com
com cera, com lâmina, depilação a laser, enfim. Aquela depilação que você se sinta mais confortável e mais que te faça melhor. Mas é importante que, se você não tiver feito a depilação, você não se sinta constrangida para ir, porque o nosso objetivo, na verdade, é examinar, observar se está tudo bem e não ficar prestando atenção se está depilado ou não. Isso não é o mais importante pra gente. O que a gente sempre orienta é que os pelos estejam, se você não faz a depilação, é que você pelo menos apare um pouquinho o pelo para que fique melhor pra gente visualizar. Tá? Lembrando sempre que é muito importante que você consulte o seu ginecologista, que você estabeleça vínculo com esse médico que vai cuidar de você em tantas fases da sua vida e vai poder te ajudar e esclarecer tantas dúvidas, tá? Essas são as dúvidas que eu selecionei, que eu acho que são bem relevantes e são muito questionadas. Mas se você tiver outra dúvida, outro questionamento, deixa aqui pra gente, tem um e-mail aqui também que você pode mandar para que a gente possa responder. Se você gostou desse vídeo, se você achou que ele pode ajudar outras mulheres, compartilhe, curta, se inscreva no canal para que a gente continue divulgando a saúde, sempre buscando a melhor qualidade de vida.